Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta, eu sou a professora Simone. Estou aqui passando para vocês essa matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. Nós vimos na aula anterior algumas informações sobre as cotas. Nessa aula a gente vai ver especificamente sobre as cotas de nível. Então eu informei para vocês na aula passada que essa cota de nível ela é diferente das cotas, daquelas medidas que a gente viu de comprimento, né, na aula passada. Então, as cotas de nível, elas são as representações em planta e corte que indicam a que altura está um determinado pavimento de uma edificação. São representadas de forma diferente em planta e corte. Então, essa daqui é a representação em corte, que é essa setinha para baixo aqui, né? E com essas informações métricas aqui do lado. E aqui é o símbolo da cota de nível em planta. Então, sempre que for em planta, for uma planta baixa, esse daqui é o símbolo que vai ser utilizado para indicar a cota de nível. E sempre que for um corte ou uma elevação, esse vai ser o símbolo utilizado para representar a cota de nível. Então, a cota de nível, ela indica a altura de um determinado pavimento. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma planta de um edifício, a gente vai ver lá no edifício térreo as informações, algumas diferenças de centímetro. Então, vai ter um nível base, que vai ser 0,00. Depois, passando para dentro do imóvel, provavelmente 0,01, 0,02. Né? E já nos outros pavimentos, a gente já vê a diferença dos metros, né? Aí já vai ser 4,01, 4,02 e assim vai subindo. Então, essa cota, ela vai indicar o nível que aquele pavimento está. Então, assim como as cotas de comprimento, também é recomendável que não haja repetição desnecessária de informações. Portanto, as cotas de nível, elas somente são informadas quando há mudança de altura nos pisos. Então, o profissional ele determina um nível que vai ser o nível base dele, o nível 00. Depois, sempre que houver uma mudança de nível, ele vai informar aquele novo nível que está iniciando a partir dali. Mas, por exemplo, numa residência, num ambiente que todos os cômodos, todos os ambientes têm o mesmo nível, o profissional não vai colocar em cada cômodo um símbolozinho do nível com o número. Ele vai informar uma vez no cômodo principal aquele nível e você vai entender que aquele nível ele funciona para todos aqueles ambientes. Até porque não vai ter linha de piso, por exemplo, não vai ter linha de diferenciação de cota, né? Então, como não é bom ficar repetindo muitas vezes informações, então essa informação de cota, ela não aparece sempre em todos os ambientes. Então, se tiver só uma indicação de cota, você já pode entender que aquela cota, ela vale para todos os ambientes ali. E as cotas, elas são sempre representadas em metro. Então, aquilo que existe na representação das cotas de comprimento, que superior de 1 metro para cima é representado em metros, e os centímetros são representados em centímetros, né, abaixo de 1 metro é sempre representado em centímetro, isso não existe nas cotas de nível. Cota de nível é sempre representado em metro. E caso se localizem abaixo de nível de referência, elas são antecedidas pelo sinal de menos. Porque o profissional, ele tem um nível que vai funcionar como referência, que pode ser o nível da calçada, pode ser o primeiro nível interno, pode ser aquilo que ele definir que é mais coerente, né? E depois disso, ele vai colocando as variações de piso. Então, se ele tem um piso de referência, que é o nível 0,00, e depois existe um ambiente adjacente que tem uma caída de 1 centímetro, que tem 1 centímetro a menos, então aquele ali já vai ser menos alguma coisa, né? Porque esse menos é como na matemática, né? Um número negativo. Ele está abaixo do nível 0. Tudo que está abaixo do nível 0 é negativo, certo? Então, as cotas de nível na planta baixa. Esse a gente já viu
que é o símbolo de representação da cota de nível. Aqui, ele está te informando que esse ambiente aqui, ele tem uma cota de 0,01, ou seja, ele está 1 centímetro mais alto que a cota de referência dele, que não está aparecendo aqui nesse projeto, mas está em algum ambiente aqui, que é o 0,00. E as cotas de nível em corte? No corte, os cortes, eles devem indicar sempre a cota de nível acabado e a cota de nível em osso. Então, no corte, o profissional vai te informar essas duas informações, né? Ele vai te passar essas duas informações. A cota de nível acabado e a cota de nível em osso. A cota de nível em osso, ela não leva em consideração a espessura do acabamento. Então, ele é só o nível ali do contrapiso. Então, depois que fez o contrapiso, colocou todo o acabamento, já está pronto, né? O piso pronto. Aí depois você já vai ter a indicação do nível acabado, né? Já com todos os revestimentos. Então, essa é a representação. Aqui você tem a laje, né? Você tem o contrapiso aqui. E aqui você vê que tem já o acabamento aqui por cima. Então, esse acabamento aqui, ele tem uma diferença de espessura. Então, você vai ter essas duas informações. No nível em osso, esse piso aqui está no nível 34,25. Então, aqui, nessa linha aqui de baixo, ele está no nível 34,25 metros, porque a gente sabe que sempre cota é em metros, né? Então, aqui, a gente tem uma outra informação que é do nível acabado. No nível acabado, já está no 34,30. Então, eu sei através dessas duas informações que o revestimento, ele vai ter no total 5 centímetros, certo? Então, essa daqui é uma informação que você encontra nos cortes. Se não tiver essas duas informações, provavelmente vai ser a do nível acabado, se você tiver só uma informação. Mas sempre tire a dúvida, né, com o profissional, ou então olhe na legenda, ou provavelmente ele vai te informar em algum lugar ali o que é essa cota. Porque o correto é sempre ter essas duas informações, porque é essa representação que a NBR traz pra gente, ok? Então, essas são as informações mais relevantes com relação às cotas de nível. Na nossa próxima aula, a gente começa a estudar, então, as etapas do desenvolvimento da arquitetura, ok? Espero que vocês estejam acompanhando bem, estejam aprendendo bastante. A gente se encontra, então, na nossa próxima aula, ok? Um beijo para vocês, até lá! Tchau, tchau!